E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre isomeria geométrica, que é um tipo de isomeria espacial, né? Então vamos começar primeiro fazendo a diferença de isomeria espacial para isomeria plana, porque a gente já viu isomeria plana, né? Aliás, se você não assistiu a isomeria plana, assista, que o básico da isomeria está ali, tá? Mas na isomeria plana você consegue ver a diferença de um isômero para o outro apenas com uma fórmula estrutural plana, tá? Que pode ser aquela de bastão também, né? Aqui no caso, na isomeria espacial, você só vai conseguir identificar a diferença de um isômero para o outro com essas representações que dão uma noção espacial da molécula, tá? Então essa é a diferença básica de isomeria espacial para a isomeria plana, ok? Então olha só, a isomeria geométrica que a gente está falando nessa aula agora, ela também é chamada de cis-trans, tá? E ela acontece nos compostos que têm ligação dupla entre carbonos ou nos compostos cíclicos, ok? Então vamos analisar esses dois casos. O primeiro caso é o composto que tem ligação dupla entre carbonos. Esse composto que tem dupla entre carbonos, ele tem uma geometria específica, né, que é a geometria trigonal plana. O ângulo entre essas ligações é de 120 graus. Então é importante representar isso quando você for desenhar as moléculas, tá? Obedecer esses 120 graus aqui vai te ajudar a visualizar a diferença de um isômero para o outro, ok? Então repara, analisa com cuidado esse carbono aqui da dupla. Ele está ligado aqui a um CH3 e a um hidrogênio. São dois grupos diferentes, né? E esse outro carbono da dupla aqui, ele também está ligado a um CH3 e um hidrogênio. São dois grupos diferentes. Então essa é a condição para ocorrer isomeria geométrica nos compostos que têm dupla ligação entre carbonos. Os ligantes de um mesmo carbono da dupla têm que ser diferentes, tá? E isso acontece nessa molécula. Repara, eu vou fazer uma pequena alteração nessa molécula aqui. Olha. Esse carbono aqui agora, ó, ele está ligado a um CH3 e a um hidrogênio. São dois ligantes diferentes. E esse outro carbono agora aqui, ele está ligado a dois grupos iguais, que são dois hidrogênios. Então, esse carbono aqui, ele não apresenta isomeria geométrica, tá? A condição, então, para ocorrer isomeria geométrica nos compostos que têm ligação dupla entre carbonos é a seguinte. Os ligantes de um mesmo carbono, eu botei genericamente aqui, R1 e R2, ele tem que ser diferentes, tá? E no outro carbono da dupla também. Então eu botei aqui genericamente R3 e R4. Esses ligantes têm que ser diferentes. Então, atendendo a essa condição, o composto tem isomeria geométrica, tá? Normalmente a gente tem que fazer essa análise para resolver as questões de isomeria geométrica, beleza? Então olha só, que história é essa então de cis e trans, né? A palavra cis quer dizer mesmo lado, e a palavra trans seria lados opostos, ok? Então, olha, com essa representação correta, né, a gente já tem uma noção ali, olha, se eu passar um plano paralelo à dupla, ok? Então, tem aqui os carbonos da dupla, eu passo um plano imaginário, né, paralelo a essa dupla, tá? Nunca transversal, não vai cortar aqui a dupla aqui transversalmente aqui, tá? Sempre paralelo. Eu percebo então que eu dividi a molécula em dois lados, né? Nesse caso aqui, do jeito que está representado, o lado de baixo e o lado de cima. E percebo que os CH3 estão de um mesmo lado. E os hidrogênios também. Então, o mesmo lado seria a representação do isômero cis. Ok? E agora, na outra molécula, eu tenho o seguinte, olha, passando esse plano também paralelo à dupla, né, eu percebo que os CH3 estão em lados opostos e os hidrogênios também. Então, a representação do isômero trans. Okay? Então, a molécula do cis-but2eno e a molécula do trans-but2eno. Tá? Quando a gente quer representar no nome, né, essa questão da isomeria geométrica, a gente coloca, então, antes, né, do prefixo, que é o número de carbonos, o cis ou o trans. Tá? Essa representação, então, olha, está aqui também. Tá? Aqui qual é? É a mesma molécula aqui. Nesse caso aqui, estou segurando os carbonos na dupla, né? Seria o isômero trans, olha, passando o plano paralelo, os CH3 e os hidrogênios estão em lados opostos. Se eu quiser representar o cis, olha, é só inverter um aqui, né? E aí eu vou ter os CH3 ali, olha, do mesmo lado, né? Então aqui do mesmo lado, esse aqui é o isômero cis. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então vamos agora para os compostos cíclicos, né?
Nos compostos cíclicos, qual é a condição para acontecer a isomeria cis-trans? Olha, eu tenho aqui um ciclo de 3 carbonos, né? E aí, para acontecer a isomeria geométrica, tem que acontecer o seguinte, olha, 2 desses carbonos do ciclo tem que estar ligado a 2 grupos diferentes. Então, repare, esse carbono aqui está ligado a uma hidroxila e a um hidrogênio, né? E esse carbono aqui também eu tenho 2 ligantes diferentes, uma hidroxila e um hidrogênio. Esse carbono aqui está ligado a 2 hidrogênios, tá? Então ele não atende a condição. Para acontecer então isomeria geométrica, na cadeia fechada, 2 dos carbonos tem que ter essa condição de estar ligado a 2 grupos diferentes, tá? Repare esse exemplo aqui, olha, mesma coisa. Só que eu tenho aqui nesse carbono uma hidroxila e um hidrogênio, 2 grupos diferentes, e aqui no outro carbono eu tenho 2 hidrogênios, são 2 grupos iguais, né? Aqui atrás eu já estava com 2 hidrogênios aqui, são 2 grupos iguais. Então essa molécula aqui não tem isomeria geométrica, porque não atende a condição, tá? Então seria essa representação aqui, né? Esse aqui é o cis ou trans. O que você acha, tá? Então a gente vai passar um plano, olha, paralelo à cadeia fechada, tá? Nesse caso aqui estou com a representação trans. Se eu quiser a representação cis, eu vou ter que inverter aqui, né? Uma ligação aqui, uma hidroxila com hidrogênio, olha. Dessa forma aqui, estou aqui com o isômero cis. Passando o plano paralelo à dupla, eu tenho aqui as hidroxilas do mesmo lado e os hidrogênios também, que é o que está representado aqui, né? Repara, olha, cadeia fechada, o plano paralelo à cadeia fechada, tá? E as hidroxilas do mesmo lado, isômero cis, e os hidrogênios também do mesmo lado. E aqui no trans, né? As hidroxilas e hidrogênios estão em lados opostos, ok? Colocando esse cis e trans no nome, está aqui, olha, cis ciclopropan 1,2-diol e aqui o trans ciclopropan 1,2-diol, ok? Espero que você tenha entendido. E agora, e esse caso? Essa molécula tem isomeria geométrica? Vamos analisar. Esse carbono da dupla aqui está ligado a um CH3 e um cloro. São 2 grupos diferentes, né? E esse carbono da dupla aqui está ligado a um CH3 e um hidrogênio, 2 grupos diferentes. Tá? Então essa molécula tem isomeria geométrica. Mas esse é o cis ou o trans? Ficou na dúvida? Então, olha, vamos passar o plano paralelo à dupla ali. E aí, de repente, você pode analisar. Essa molécula me parece a cis, né? Mas esse caso é um caso especial aqui na isomeria geométrica, tá? Então, ó, repara, o cloro e o CH3 estão aqui, olha, em lados opostos. Ah, mas por que eu estou marcando esses dois? Então, você vai entender agora. Olha só. No caso de não existirem 2 átomos de hidrogênio nos carbonos da dupla ligação, então repare aqui, olha, não tenho 2 hidrogênios, tá vendo? Os carbonos da dupla, eu não tenho 2 hidrogênios, eu tenho cloro e hidrogênio, CH3 e CH3, tá? Então, nesse caso, a análise fica um pouco diferente, ok? Eu vou analisar nesse carbono da dupla aqui, olha, o número atômico do hidrogênio é 1 e do carbono é 6. Então, quem tem maior número atômico aqui é o CH3, né? O carbono aqui do CH3, tá? Então, estou marcando aqui, né, o maior. E aqui eu tenho aqui o carbono ligado a um cloro, número atômico 17, e o carbono, número atômico 6. O maior é o cloro. Repare então que eu estou com os grupos maiores, né, de maior número atômico, aqui em lados opostos. Nesse caso aqui temos uma molécula Entgegen. Eu não sei se o nome é esse, tá? Desculpa se eu estiver errado. E por quê? Eles estão em lados opostos, os grupos maiores, tá? E eu tenho aqui, se eles estivessem do mesmo lado, né, os maiores, o cloro e o CH3 do mesmo lado, seria aqui o zusammen, que significa juntos, ok? Então, nesse caso aqui, a gente utiliza, ao invés dos prefixos cis e trans, o Z e o E, tá? Vou fazer uma analogia aqui para te ajudar a lembrar. O Z é de juntinho, ok? E o E é de espalhadinho, ok? Que são os lados opostos. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? E agora está na hora da gente fazer em questão para colocar isso em prática, né? E ver se a gente entendeu. Então, vamos lá? Bom, então essa primeira questão é do Enem 2018. Vamos lá. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz
poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Então, repara aqui, gente, olha, o comprimento de onda, né? Dessa forma aqui, aplicado 365 nanômetros, ele vira essa conformação aqui. E aplicando 420 nanômetros, temos essa aqui. Ok. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. Perfeito. Então, olha só. Qual é a pergunta, né? Olha, o fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência da luz decorre do... E aí temos aqui algumas opções. Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte, olha. Repara esta ligação aqui, olha. Percebo que no caso aqui são átomos de nitrogênio que fazem uma dupla, né? E repara aqui o seguinte, olha. Aqui nos parece a forma trans e aqui a forma cis, né? Um caso aqui de isomeria geométrica, mas nos nitrogênios. Diferente, né? Muito bacana. Então, repara aqui, olha, as opções. Então, esse movimento, né, pela incidência da luz, decorre de quê? Movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e relaxação das ligações, né? Seria esse encurtamento e relaxação que ele fala, tá? Isomerização das ligações N-N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Ora, realmente, né? Letra B. Então, repara o seguinte, olha. Esse N-N aqui seria a forma trans, né? Esses grupos aqui ocupam um espaço maior na representação trans do que na cis, né? Eu vou trazer de novo essa molécula aqui, olha, repara, esse aqui seria a representação cis da nossa aula, né? Repara que ela é um pouco mais compacta quando você coloca aqui, olha, a representação trans. Repara que essa molécula fica um pouquinho mais espaçosa, né? Ela ocupa mais espaço. Perceberam? Então, realmente, a representação cis ela é mais compacta, né? E a trans ela é mais espalhada, né? Como o próprio nome diz, ok? Um pouco mais espaçosa, tá, gente? Então, seria aqui melhor a letra B, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. Próxima questão é do Enem 2013. Vamos lá. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas. Voltando em 3, 2, 1. Próxima questão do Enem 2013. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos. Olha, vamos anotar isso aqui, olha. Cadeia alifática é uma cadeia aberta, né? Com 8 carbonos. 2 insaturações, 2 ligações duplas, nos carbonos 2 e 6. E 2 grupos substituintes metila. Então, 2 radicais metilas que vão estar nos carbonos 3 e 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizada, então vai ter que ter todas essas características, né? Fórmula C10H16O, eu tenho aqui cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6, o metil no carbono 3 e 7, e tem que ser o isômero trans. Nossa, bem específico, né? Então, gente, a gente vai ter que analisar, né? Então, vamos ver aqui, olha, a primeira molécula da letra A, né? Será que ela tem essa condição? Então, repara, olha, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, começamos bem, né? Uma cadeia alifática de 8 carbonos.
E aí vamos ver, ó, nos carbonos 2 e 6 eu tenho que ter duas insaturações. Lembrando que vai para o nome o menor número, né, da dupla. Então aqui, olha, dupla entre carbono 2 e 3, beleza, tá certinho, tá? E entre o 6 e o 7 tem uma outra dupla, perfeito, tá? Vamos ver o metil, ele tem que estar no carbono 3 e 7. Pô, beleza, carbono 3 metil, carbono 7 metil. Show de bola, tá? E aí ele fala então que tem que ser o isômero trans. Então, vamos analisar, olha, aqui no carbono 7, repara o seguinte, eu tenho dois radicais metil, olha. Aquela condição, né? Dois grupos iguais no mesmo carbono, tá? Não vai atender a condição. Mas agora aqui no carbono 2 e 3, olha, eu vou representar aqui os carbonos 2 e 3, tá? Na mesma forma que está ali. Com o seguinte, a seguinte aproximação, né? Vamos simplificar um pouquinho, olha. Eu vou chamar de grupo R, esse grupo todo aqui do carbono 4 para frente, tá? Grupo R. Aqui eu tenho o carbono 3, né? E o carbono 2, ok? E aqui eu tenho aqui uma dupla O, né? Que é o carbono 1 aqui, tá? Então eu peguei essa partezinha da molécula aqui, ok? Repara, o carbono 3, ele está ligado a esse grupo R, que eu chamei que esse grupo todo aqui, tá? Esse grupo todo aqui, ó. Vou circular aqui. Chamei de R. E eu tenho aqui o metil, né? Beleza, são dois grupos diferentes. O carbono 2, ele está ligado aqui a esse grupo aqui, né? E falta uma ligação que seria um hidrogênio, né, gente? Então ele tem um hidrogênio ali, tá? Ora, será que esse é o isômero trans? Vamos passar aquele plano paralelo à dupla, né? O que te parece? Os grupos maiores estão em lados opostos. E os grupos menores, que é o CH3 e o hidrogênio, estão também em lados opostos, tá? Então, realmente, temos aqui o isômero trans. Beleza, galera? Então, demos sorte, né? Logo a primeira letra, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos para a próxima. Próxima questão do Enem PPL 2017. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. Bom, isomeria trans a gente já comentou, né? Agora, o grupo tiol talvez você não conheça. Olha, esse prefixo aqui, né? Desculpa, sufixo diol lembra álcool, né? E esse ti é de enxofre. Então, o grupo tiol seria um grupo que parece um álcool. Lembra do álcool? O álcool tem que ter hidroxila, né? OH. Só que aqui no caso temos aqui um álcool de enxofre. Então, vai ter esse grupo aqui, tá? E também, no caso, a isomeria trans, né? Então, olha, a estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é... Então, olha só, se você precisar dar uma pausada no vídeo agora e olha essas opções aqui com calma, o que você marcaria? Será que você marcou certo? Vamos ver então, olha. O isômero trans, né? Vamos passar aqui o paralelo à dupla aqui, olha, nessa letra B, ó. Repara que os hidrogênios em lados opostos. E aqui os grupos que têm carbono também em lados opostos. E temos aqui o tal do tiol no isômero trans, lados opostos, ok? Então aqui é a nossa letra B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.